Muito bom dia a todas e a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Nacional, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados nacionais, colega, membro do Governo, Ministra Filomena Gonçalves, cabo-verdianas e cabo-verdianos. Sr. Ministro, só um minuto. É só para anunciar da questão, é a proposta de lei que aprova o Código Marítimo de Cabo Verde. Como esqueci de anunciar, precisamente por isso. Sr. Ministro, quer mandar de continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de saudar aos consultores internacionais que nos assessoraram na feitura desta lei. Agradecer aos ministros que me antecederam na pasta do mar, nomeadamente o Dr. José Gonçalves e aqui também o Dr. Paulo Veiga, hoje deputado nacional, agradecendo o enormíssimo trabalho na mobilização dos fundos e na configuração do quadro possível para construirmos este diploma que, de facto, é estruturante para Cabo Verde. Excelentíssimo, estamos hoje a apresentar o diploma de lei que os consultores e nós chamamos a Constituição do Mar. E digo isso para que os cabo-verdianos tenham atenção da importância deste diploma e de quão significativo será para o quadro jurídico cabo-verdiano. Estamos hoje no culminar de um árduo e produtivo trabalho de revisão, modernização e regulamentação do atual Código Marítimo de Cabo Verde, com o objetivo de adotar o país de uma legislação facilitadora nas relações marítimas nas suas várias vertentes. A assistência técnica que deu origem à modernizar a proposta que hoje apresentamos foi financiada pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento, enquadrado no âmbito do projeto Apoio à Governança do Setor dos Transportes na região oeste africana, no valor de 410 mil euros, que equivale a 45.208.650 escudos cabo-verdianos. O concurso internacional foi lançado em agosto de 2018 e teve como vencedor o consórcio liderado pela consultora internacional Open Plan Consulting. Assistência técnica internacional que a apresentação e aprovação desta lei dará como fim. O referido consórcio reuniu académicos e peritos internacionais na área do direito do mar, do direito marítimo e do direito internacional do mar, transportes, economia, comércio, gestão internacional, comunicação, línguas, segurança e navegação marítima. Os trabalhos iniciaram, de facto, em 2019, com previsão de conclusão em 24 meses subsequentes, ou seja, em novembro de 2021. No entanto, devido à situação pandémica e o interregno imposto pela mesma, prorrogou-se até 15 de junho de 2022. A proposta chega hoje à Casa Parlamentar com uma ampla socialização, feita com o Governo, com os atores do setor, académicos, magistrados, forças policiais e militares e a sociedade civil em geral. Com todos, com exceção do PICV. Porque nós, no momento da socialização, contactamos os partidos com assento parlamentar. O MPD respondeu positivamente e os consultores estiveram presentes a apresentar. A UCID respondeu positivamente e estiveram nas instalações do Ministério do Mar em São Vicente a receber todas as informações. Enquanto o grupo parlamentar do PSV primou-se pelo silêncio, não respondendo em nenhum momento o nosso apelo para que a equipa técnica fizesse a apresentação do diploma e recebesse os subsídios do partido e do grupo parlamentar do PSV. Que fique claro aos cabo-verdianos que o Governo e a equipa técnica fez todos os esforços para reunir e sentar com todos os players para receber a devido tempo os seus subsídios. Para além de representar um instrumento de valor incomensurável para a economia cabo-verdiana e sua consequente internacionalização, esta proposta chega hoje à consideração dos senhores deputados, das senhoras deputadas, com quase toda a regulamentação pronta para ser aprovada posteriormente, colmatando o déficit de regulamentação do Código ainda em vigor que dificultava a sua aplicação. Merece ainda realce a revisão e adequação de toda a legislação relacionada
com o Código e com o setor. Portanto, cabo-verdianos e cabo-verdianas, é falsa a afirmação que se pôs a circular a partir da declaração ontem aqui na Casa Parlamentar do Sr. Deputado João Batista Pereira, de que, dividindo os 45 mil contos, daria uma ordem, uma cifra exorbitante por cada artigo. É dessa demagogia que não precisamos, porque este é, de facto, uma revisão essencial e estrutural, que, para além da política, é técnica e reconfigura o quadro jurídico cabo-verdiano. Senhoras deputadas, senhores deputados, com esta proposta de lei pretende-se dotar Cabo Verde de um código marítimo adequado à visão estratégica do desenvolvimento sustentável da economia marítima, aproveitando também a experiência acumulada desde a aprovação do primeiro código marítimo aprovado em 2010, aprovado pelo Decreto Legislativo número 14 de 2010, de 15 de novembro, depois alterado pelo Decreto Legislativo número 3 de 2020, de 28 de maio. Portanto, partimos de uma boa base, o Código aprovado em 2010. Esta última alteração, 2020, foi uma ligeira alteração, tendo-se guardado para momento posterior uma completa revisão do Código que refletisse a experiência da sua aplicação ao longo de cerca de mais de 11 anos. É o que agora se apresenta. Vários aspectos careciam de revisão para uma melhor adequação e revisão da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, designadamente no tocante aos espaços marítimos sob jurisdição, sob soberania ou jurisdição nacional. Outros, como a administração marítima, careciam também de uma revisão modernizadora. Estruturalmente, o Código não diverge do modelo anterior, mantendo-se os seus pressupostos essenciais e a organização sistemática. Era tempo, porém, de proceder à elaboração de um novo Código que modernizasse também muitos outros aspectos da grande relevância para a atividade económica ligada ao mar, destacando-se os seguintes. Como novidades, o livro 1, o título 2, respeitante a administração marítima, sofre alterações consideráveis. A organização administrativa nesses domínios passa a ter como figura central a administração pública dos assuntos marítimos, na qual se integram a administração marítima, o Instituto Marítimo Portuário e outras entidades, organismos e serviços relevantes e que estão integrados noutras áreas de governação. O propósito é o de assentar a complexidade da organização administrativa dos assuntos marítimos, bem como a estruturação da sua atuação em torno de um conjunto de princípios fundamentais, entre os quais avulta a colaboração entre todos os organismos envolvidos. Em suma, foram duas as orientações essenciais: disciplinar a complexidade da organização administrativa dos assuntos marítimos e dotá-la de meios procedimentais para atuações conjuntas. O livro 2 é extenso e muito complexo, sendo bastante diversas as matérias que trata, desde o regime dos espaços marítimos nacionais, passando pelo regime geral da navegação marítima, prevenção da poluição, busca e salvamento e investigação técnica de acidentes e incidentes marítimos e regresso à matéria dos poderes de administração dos assuntos marítimos. No que toca ao regime dos espaços marítimos nacionais e regime geral da navegação marítima, são introduzidos vários acertos para melhor adequar a articulação do Código Marítimo de Cabo Verde às normas internacionais. No tocante ao regime dos espaços marítimos nacionais, foram introduzidas várias alterações e atualizações com particular enfoque no regime das águas arquipelágicas e das águas interiores, por forma a regulamentar adequadamente esses espaços marítimos nacionais. Destaca-se também a matéria da investigação técnica de acidentes e incidentes marítimos. O título 4º romano sobre poderes executivos da administração marítima sofre também intervenção no sentido de adequar as alterações propostas para o livro 1 romano em matéria de organização administrativa. Como é frequente em outros tantos estados costeiros, Cabo Verde também encontra dificuldades a respeito da integração do conceito de autoridade marítima no contexto da administração dos assuntos do mar. A maior parte dos estados que se defronta com este problema nunca o conseguiu resolver satisfatoriamente. Trazem-se, pois, contributos neste sentido, clarificando-se a intervenção das entidades como a Guarda Costeira, tanto a título principal como a título auxiliar. Disciplina-se o regime do direito de visita. O livro 3º romano é relativo aos portos e navios nos espaços portuários.
Neste domínio existe já ampla legislação publicada para além do Código Marítimo de Cabo Verde. Nesta parte, o Código sofre várias intervenções pontuais, com destaque para a matéria dos navios inativos e abandonados. De resto, o amplo domínio da entrada e saída de navios é também objeto de intervenções. O livro IV romano, sob o título dos navios, embarcações e artefatos marítimos, trata de diversas matérias relacionadas com os navios e embarcações, designadamente e para além da distinção entre vários conceitos do registro da nacionalidade e do uso da bandeira, da identificação, da propriedade, da construção e da compra e venda, bem como das hipotecas e privilégios marítimos. Em matérias de hipotecas e privilégios marítimos, tendo presente a intenção de criar a criação de um registro internacional de navios em Cabo Verde, designadamente como previsto na Lei 19, 6º Romano, 2003, de 21 de abril, considerou-se indispensável a alteração da graduação dos critérios marítimos privilegiados constantes no artigo 273, peço desculpas, no sentido de da hipoteca ser colocada num lugar cimeiro, de modo a tornar atrativa a bandeira de Cabo Verde. O livro V trata dos sujeitos da navegação, incluindo seus títulos e proprietários e o armador, os gestores, agentes marítimos e transitários, e, por fim, sob o título Os Marítimos, a tripulação do navio. Relativamente à matéria dos agentes marítimos, há diversas alterações. No que se refere ao capítulo 3º romano, do título 2º romano, sobre o epígrafe dos transitários, o mesmo foi revisto no sentido da integração dos elementos em falta, constantes da legislação que fixa o Estatuto dos Transitários, de modo a que as regras relativas ao exercício desta atividade fiquem reunidas no Código Marítimo de Cabo Verde. No que se refere aos marinheiros, matéria constante do título 3º romano, posteriormente à entrada em vigor do Código Marítimo de Cabo Verde, foram publicados diversos diplomas de enquadramento geral de profissão, como era importante relacionar o Código. O livro 6º romano, relativo à ordenação económica dos transportes marítimos, sofre múltiplas alterações, destacando-se as seguintes. Substituiu-se a expressão transporte marítimo nacional por transporte marítimo interilhas, dado ser a expressão comumente usada no léxico jurídico de Cabo Verde e usada na legislação avulsa que regulamenta este transporte e que é posterior ao Código Marítimo de 2010. Substituiu-se também a expressão transporte marítimo exterior por transporte marítimo de longo curso, dado ser uma designação mais comum para este tipo de transporte, e a expressão transporte marítimo estrangeiro extranacional por transporte marítimo extranacional. Apenas dado haver uma certa redundância nos termos da designação inicial. Procurou-se igualmente harmonizar alguns conceitos e definições, nomeadamente eliminou-se a classificação do artigo 150, navegação costeira, cabotagem e longo curso, dado não ser compatível com a classificação de tipos de transporte em função no seu âmbito geográfico constantes no artigo 416, introduziu-se a classificação de navios de carga, passageiros e mistos constantes no artigo 154, por ser mais adequado. Expurgaram-se matérias que foram posteriormente objetos de regulação em legislação avulsa. Eliminou-se a aplicação dos artigos 418 e 424, dado que o regime de inscrição e licenciamento das sociedades armadoras nacionais que podem praticar o transporte interilhas passou a ser regulada pelo Decreto-Lei nº 41/2019, de 24 de setembro, que, aliás, revoga as disposições do Código Marítimo que o contrariam. Expurgaram-se artigos e normas cujo conteúdo estava repetido. O princípio da reserva de atividade de transporte marítimo nacional a sociedades armadoras nacionais constava repetidas vezes de vários artigos do livro. Fizeram-se ajustamentos na terminologia e procedeu-se a uma reorganização significativa da sistematização do livro e respectiva numeração em função de todas as alterações introduzidas. O livro 7º não sofreu modificações profundas, que têm sobretudo o propósito da consolidação, uniformização ou atualização, pois as disposições do Código Marítimo de Cabo Verde que tratam dos assuntos marítimos consagram princípios consolidados e adotados pela generalidade das jurisdições e sistemas jurídicos internacionais. O livro 8º, que tem por título Riscos de Mar e Acidentes da Navegação, englobando os temas das avarias
balroação, salvamento de bens no mar e naufrágios é objeto de alterações pontuais, sendo sobretudo ao nível da normatividade exterior ao Código que se justifica atuar. No livro 9, as soluções adotadas na antiga versão do Código Marítimo tinham por base o regime previsto na Convenção sobre a Limitação de Responsabilidade em Matéria de Créditos Marítimos de 1966. Conforme alterada em 1996, no entanto, eram necessárias algumas alterações, desde logo, de modo a ajustar a organização sistemática do mesmo, a corrigir ou clarificar a linguagem utilizada, por vezes incorreta, devido a erros de tradução da versão inglesa. São várias as alterações introduzidas, começando pela designação do próprio livro 9, que passa a ser da limitação da responsabilidade por créditos marítimos e não da limitação global da responsabilidade, por ser mais apropriada à matéria específica que aqui se pretende regular. O livro 10 trata da matéria do seguro marítimo, incluindo, para além das disposições de caráter geral sobre o contrato do seguro, títulos sobre os temas de seguro de casco, seguro de mercadorias e outros seguros, onde se inclui um capítulo sobre o seguro de responsabilidade civil. Esta matéria do seguro marítimo foi objeto de atualizações posteriores à entrada do Código Marítimo de Cabo Verde, através do Decreto número 70/2015, de 31 de dezembro, recentemente alterado e atualizado através do Decreto-Lei número 44/2019, de 24 de setembro, visando, no essencial, o seguro de responsabilidade civil por danos causados a terceiro em consequência da navegação e da poluição, bem como a obrigatoriedade da subscrição por parte do armador proprietário ou não do seguro de Protection and Indemnity, ou pelo menos para os navios que não reúnam as condições para a obtenção do mesmo seguro e de um seguro de responsabilidade civil de danos à carga ou de acidentes pessoais. No essencial, o quadro legislativo existente corresponde às necessidades. Deste modo, e em conformidade com o contexto dos diplomas legais 2015 e 2019, foram alterados aspectos do Código Marítimo no sentido da cessação do contrato de seguro em caso de transmissão de propriedade do bem seguro, há 24 horas do dia de transmissão, salvo solicitação expressa do proprietário cessante para transferência do contrato de seguro para outro bem, alteração que se impõe à razão da incompatibilidade com o texto anterior, que determinava a transferência automática do contrato para o novo titular de interesse seguro. Introduziram-se ainda algumas correções pontuais de terminologia em vários preceitos. O penúltimo livro, o livro 11 romano, contém matéria essencialmente adjetiva, nomeadamente as regras processuais e procedimentais aplicáveis às situações de arresto, venda judicial, liquidação de avaria e limitação de responsabilidade. As alterações propostas justificam-se no essencial pela necessidade de adequação da redação e inclusão de regras específicas que não resultam claras da redação atual e que não estão incluídas na Lei Processual Civil. Assim, quanto ao arresto, destaca-se o seguinte: introduzem-se alterações ao prazo para propositura da ação principal e ao tribunal competente. Devem respeitar-se as disposições do tratado ou convenções internacionais, assim como pactos privados de jurisdição e convenções arbitrais. Assim, o simples facto do navio ser arrestado em Cabo Verde não justifica que o Tribunal de Cabo Verde seja competente para a correspondente ação principal. Não raras vezes os contratos de onde origina o crédito marítimo têm um objeto muito complexo, motivo que leva as partes a selecionar fóruns específicos para a resolução de disputas com eles relacionados, pelo que há que respeitar este acordo. O livro 12º, 12 romano, é dedicado à parte sancionatória e a aplicar no final do processo administrativo como resultado das violações e incumprimento que possam ocorrer das regras do direito marítimo constante dos outros livros do Código Marítimo e de regimes prescritos em diplomas avulsos. Foi intervencionar no sentido de se tornar mais atual, consentâneo e harmónico, quer no disposto das convenções internacionais aplicáveis a Cabo Verde, quer com a legislação, entretanto, abundantemente produzida após a entrada do Código Marítimo Portuário vigente. Para terminar esta apresentação, senhores deputados, é importante referir a pertinência económica, melhoria do ambiente de negócios que este Código Marítimo irá proceder. Uma nova visão económica para o setor marítimo, inclusão de instrumentos de garantia bancária e financeira, prioridade da hipoteca de créditos marítimos passa do 7º para o 3º lugar,
A harmonização da legislação seguro marítimo segundo as melhores práticas internacionais. A harmonização da legislação sobre responsabilidade limitada da atividade económica marítima. A agilização dos processos judiciais de arresto, venda judicial, liquidação e avaria e limitação de responsabilidade, permitindo brevidade nas decisões judiciais e aumentando a confiança comercial no setor. Introdução de novos conceitos de atividade económica marítima, como o de transitários. Atualização dos regimes mais comuns da atividade económica marítima, tal como o regime de contratos de exploração de navios e contratos auxiliares de afretamento. Reorganização da ordenação económica do transporte marítimo, com enfoque especial no interilhas, atualizando o Código ao regime recente para inscrição de licenciamento das sociedades armadoras nacionais que o podem praticar. Inadequação do Código anterior são corrigidas, nomeadamente a necessidade de ajustar o Código a convenções internacionais, necessidade de harmonizar o Código à legislação marítima avulsa, necessidade de ajustar o Código às linhas marítimas arquipelágicas, entretanto, retificadas internacionalmente. Ainda a necessidade de ajustar o Código ao novo sistema de regime de transportes marítimo nacional, necessidade de adequar o Código aos novos conceitos de administração de assuntos marítimos e a integração do Código Marítimo de Cabo Verde no regime de investigação de acidentes e incidentes marítimos. Ainda a necessidade de resolver questões de interesses nacionais prementes. Repito, a aprovação deste Código resolve a necessidade de resolver questões de interesses nacionais prementes, nomeadamente formas mais céleres para resolver o problema de navios inativos ou abandonado em portos, um procedimento administrativo mais célere e um processo judicial também mais célere. Celeridade judicial através de prazos processuais curtos e existência de assessores técnicos qualificados em matéria de direito marítimo. E, por fim, este Código presta especial atenção às responsabilidades de interesse ambiental do país, revisão geral das matérias das sanções, com especial enfoque no conteúdo ambiental. Caríssimas senhoras deputadas, senhores deputados, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, é exatamente com enorme honra e privilégio que apresento o resultado do trabalho que, como disse no início da minha intervenção, começou em 2018, iniciou praticamente os trabalhos técnicos em 2019 e teve como resultado o envolvimento até agora. Eu sou o terceiro ministro a pegar nesta matéria, mas a equipa técnica nacional e internacional, o engajamento da União Europeia e dos nossos parceiros internacionais garantiram e garantem com este Código Cabo Verde entre na modernidade da navegação e dos assuntos jurídicos e navegação marítima internacional. E por isso devo aqui sublinhar a tremenda honra que é para mim, enquanto ministro e enquanto membro do Governo, apresentar este diploma na magna Casa Parlamentar para ser debatida, esmiuçada e aprovada conforme o ritmo dos trabalhos parlamentares. O Governo estará disponível as horas que forem necessárias aqui no plenário e na comissão especializada para esmiuçar, receber inputs das bancadas do grupo parlamentar e melhorar até onde for possível, pois, sublinho, esta é uma matéria de absoluto interesse nacional. Muito obrigado pela atenção.